Nós temos ainda para discutir um assunto que nos toca de bem mais perto, que são os momentos atuais que a gente está vivendo, que são chamados dentro da literatura clássica cristã com o nome de Apocalipse. Dentro da doutrina espírita nós encontramos uma série de textos de Allan Kardec, que começam desde ali no início na Revista Espírita, atravessando o Evangelho segundo o Espiritismo, coroando-se na Gênese com as discussões sobre transição planetária, com algumas contribuições também no livro Obras Póstumas, trazendo muitas informações preciosíssimas da codificação kardeciana sobre o tema. Hoje a gente vai fazer um cotejo entre a questão do Apocalipse, dentro da leitura que a doutrina espírita nos oferece sobre transição planetária, evidentemente fazendo a observação sobre a questão dos mandamentos. E eu queria começar com o professor Severino sobre a questão do Apocalipse. O que de certa maneira, sinteticamente, é essa obra, onde ela se encontra, quem é o autor dela, do que é que ela trata, qual é a ideia básica do Apocalipse em si, o que é que a gente tem sobre essa questão? No capítulo 21 do Evangelho de João, quando Jesus, já ressuscitado, vai àquela famosa pescaria de manhã que ninguém o conheceu, quem conheceu foi João, o discípulo bem amado, conheceu que era Jesus, e ele faz aquelas 3 perguntas a Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas? E João sempre foi um apóstolo, um discípulo, o apóstolo foi depois. Ele foi um discípulo muito querido de Jesus e que sempre respeitou muito Jesus, nunca fez perguntas embaraçosas, acompanhou todos os grandes momentos de Jesus no Tabor, na Transfiguração, aonde Jesus se encontrava, João estava presente. E ele estava mais uma vez ali calado, assistindo aquela conversa de Jesus com Pedro, e Pedro olha para ele e diz assim: Senhor, qual é a dele? Como se fosse assim: e ele que faz aí? Tu não está dizendo nada, está calado, está só observando. Aí Jesus diz: que te importa, Pedro? Faz a tua parte. Que te importa se eu o escolhi para que ele ficasse até que eu volte? Então Jesus já deixou ali uma senha, e como de fato aconteceu, João não foi martirizado. João foi preso depois, porque ele foi ele sabendo que Maria, naquelas perseguições, Jesus tinha recomendado Maria a ele levou Maria para Éfeso e foi viver com ela lá. E quando ele, como líder lá em Éfeso, ele foi o primeiro a ser preso sob a perseguição de Domiciano, e foi exilado numa ilha do mar Egeu, uma ilha com 32 quilômetros quadrados, 8 horas de navio, barco grande. Eu chamo um barco, mas é um barco maior do que esse salão aqui, tem 6 andares, leva 200 caminhões, 300 ônibus e umas 3 ou 4 mil pessoas. É impressionante, é uma viagem assim muito bonita. Eu já fiz de noite, já fiz de dia. O mar Egeu, um mar que não tem ondas, cortado de ilhas, quando eu cheguei a primeira vez em Pátimos, eu concluí que João não foi exilado. João recebeu um presente de ir para uma ilha paradisíaca, repousar, tirar umas férias, porque o lugar é magnífico. Implantamos um evangelho lá, nas ondas da praia lá da ilha de Pátimos, e fomos visitar a ilha. É um verdadeiro paraíso, tem um mosteiro lá em cima. João é endeusado lá, as pessoas chamam o teólogo João. João é mais respeitado na Turquia e na Grécia do que qualquer outro país do mundo. Você chega na maior montanha de Éfeso, onde está a tumba de João. Justiniano, no século VI, derrubou o templo de Artemisa e construiu a Basílica de João.
E João ficou ali exilado por 15 anos. Chegou com 65, saiu com 80. E ali ele recebe Jesus, que ele ia para uma gruta que tem lá bem na metade da ilha, e ali ele se deitava e entrava em transe, e ele tinha um discípulo chamado Prócoro, que era quem anotava tudo que João dizia. João via e anotava, e ele começa a dizer assim, ele começa a narrar a história do que aconteceu. Eu estava prisioneiro na ilha de Patmos, quando ouvi uma voz, como a voz de um filho do homem, que me dizia: tudo que vedes, ouvires, escreve e envia às 7 comunidades da Ásia Menor. Então João estava ali em missão espiritual, recebeu Jesus. A gruta é de uma energia indescritível, que eu não sei nem se Laelda esteve lá com a gente. Laelda, não é Laelda? Mas é um local, gente, indescritível. E eu consegui levar o grupo lá é proibido filmar e fotografar, mas foi filmado, foi fotografado, eu tenho tudo, porque pesquisador é assim, se o cabo sabe que não pode, aí que desaguça mesmo. Eu fui para a catacumba de Roma agora o mês passado, com uma guia, e entrei na catacumba, não podia fotografar, e eu não ia estragar a oportunidade, copiei tudo, isso, gravei tudo, fotografei tudo, porque eu não posso, como pesquisador, obedecer a certas regras, né? Porque é que ele não pode fotografar? Porque ele fotografa e vende os postais, que é para a gente, um interesse comercial. Se tivesse um outro interesse espiritual, eu obedecia, mas comercial, infelizmente, eu não obedeço. Então, o Apocalipse surgiu como uma obra de esperança, porque é um livro que tem 3 capítulos dedicados às 7 comunidades da Ásia Menor, que todas elas conheciam João, e Jesus usou João como se fosse um médio de psicografia para receber essa obra. É uma obra dificílima, porque a linguagem apocalíptica é uma linguagem judaica. O Ocidente não conhece, não vai entender nunca os termos. Aí que eu digo, e Emmanuel diz assim: João, o médio de Patmos, é chamado ao espaço e de uma forma conturbada recebe do Mestre Jesus o conforto e o consolo para os que estavam sofrendo as perseguições do Domiciano. Então, a primeira coisa que ele faz é psicografar 7 cartas. Então João tem um evangelho, tem o Apocalipse, tem 7 cartas psicografadas e 3 cartas apostólicas. João tem, depois de Paulo, talvez uma das maiores produções do Novo Testamento. É o último livro, é um livro que tem a literatura apocalíptica, é diferente da literatura escatológica, porque escatologia é um nome grego, significa coisas que vão acontecer no final dos tempos. Só que a escatologia do Evangelho, Mateus 24, 25, que é uma escatologia, é uma literatura que fala das coisas que vão acontecer no final dos tempos, porém de forma direta, não tem simbologia. Jesus fala da grande tribulação de Jerusalém, Jesus fala que muitos virão em meu nome, dizendo que é o Cristo. Vocês cuidado para não se desviarem, não aceitarem, vigiar e orar, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra... Ele dá todas as fichas de uma forma direta. No Apocalipse não, é a mesma literatura que fala do final, só que de uma forma indireta. Para quê? Para que os judeus que recebiam, é curioso que o Apocalipse é assim, é um judeu chamado Jesus Espírito, ditando para um outro judeu chamado João, médio encarnado, para um grupo de judeus que estavam sob a perseguição romana. Então é a obra mais psicografada, ou que tem assim mais psicografia de toda a Bíblia. Se fosse hoje, poderia ser chamado
Psicografia de Jesus, recebida por João. Deveria ser o nome do livro, o Apocalipse. Resumidamente, meu irmão, é isso que eu teria que dizer para você. Só para introduzir, viu? Eu tenho ainda umas questões do Apocalipse a lhe fazer. As pessoas geralmente, quando se referem ao Apocalipse, se referem como sendo uma obra desgraçadora, uma obra horrível, tanto que a palavra apocalíptico está muito ligado à destruição, ao fim, à desgraça. Então, se é uma notícia apocalíptica, parece uma coisa assim que vai destruir com tudo. Nesse sentido, o Apocalipse, ele é uma mensagem que termina com todo esse processo de destruição da terra. Ele leva até onde? Até onde vai essa? Boa pergunta, Elahá. A maioria, quando se fala em Apocalipse, fala de coisa dantesca. O Apocalipse é uma obra assim, alento para as comunidades que existiam na Ásia Menor. Todas, são 7, tá certo? Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Tiatira, Sardes, todas são, Bérgamo. Visitei todas já muitas vezes. Então Jesus manda, porque aquelas comunidades estavam acéfalas. Então vem conforto, senha para todos eles saberem que Jesus estava falando deles. Então os 3 primeiros capítulos é isso. São mensagens de soerguimento, de conforto e de admoestação, para que eles entendessem o que Jesus estava dizendo. Por exemplo, Laodiceia fica numa região perto hoje, onde é Pamukkale, é onde fica a chamada montanha de algodão lá, que fica perto de Colosso e de Hierápolis, onde foi sacrificado um dos discípulos de Jesus, chamado Tomé. Ali fica mais alto, a água que ia para Laodiceia vem lá de cima, lá de Pamukkale, perto de Hierápolis, e ela chega, como é uma água de fonte, ela chega quente. E tem o rio Lixo embaixo, perto de Colosso, que também leva a água para lá e chega fria. A água, quando se mistura, quando as pessoas misturavam aquelas duas águas e bebiam, elas vomitavam, enjoavam e vomitavam. Então olha o que Jesus diz: vocês têm que ser ou quente ou frio na posição de vocês, porque se vocês for morno, eu os vomitarei. Porque ele já sabia do que Jesus estava fazendo e falando. Então são 3 cartas belíssimas, confortadoras, com segredos e com sinais, com advertência, que eles estavam fugindo, outros estavam esquecendo, porque João preso, a maioria achava que ele não ia voltar mais, e Jesus traz conforto e consolo. Do capítulo 4 até o capítulo 20, são previsões desastrosas, mas sinais, mas tem alguns capítulos, capítulo 17, ele diz assim: a prostituta ornada de ouro e pedras preciosas emerge de 7 colinas, referindo-se a Roma, que é uma cidade construída em cima de 7 colinas e vivia do ouro e das pedras preciosas. Então Jesus faz um panorama de tudo o que vai acontecer, e que muitos estudiosos classificam o Apocalipse em passado, presente e futuro. Pós, presentista e futurista, porque tem coisas que já aconteceu, tem coisas que estão acontecendo e tem coisas que ainda vão acontecer. Agora o capítulo 21 é fantástico, porque no capítulo 21 Jesus diz assim: haverá um novo céu e uma nova terra, Deus enxugará toda a lágrima. Então ninguém leu o capítulo 21 do Apocalipse, porque mostra que vai haver uma vitória. Jesus fala exatamente da planeta de regeneração que vai chegar a ser o planeta Terra.
Então não é uma obra para se achar que é dantesca. Jesus jamais mandaria tragédia para o planeta. Divulgar isso é não conhecer Jesus, não entender a sua missão entre nós. Se você ler com essa visão de conforto para as comunidades, nos 3 capítulos, sinais de acontecimentos do planeta, que você pode identificar, tá certo? E a vitória no futuro com um novo céu e uma nova terra, para mim é uma obra perfeita. Agora você tem que conhecer um pouco de literatura apocalíptica, que é uma literatura judaica, não é cristã. A dificuldade é só essa. Resumidamente, é isso aí que eu poderia dizer para você. Essa leitura assim, cheia de terremotos, maremotos, estrelas que caem, águas que se tornam amargosas, guerras, destruição, elas povoam há muitos séculos o pensamento cristão, que de certa maneira desenhou para o futuro da humanidade uma pintura de desgraça muito grande, fazendo com que os próprios cristãos se fixem nessa parte do Apocalipse e não olhem a outra parte final. Da mesma maneira com que os cristãos se fixam na Sexta-feira Santa e não olham para o domingo da manhã, quando acontece a ressurreição. Então é como se fosse assim uma espécie de uma fixação pelo sofrimento, que faz com que a gente goste mais de pensar no negativo do que no bom, na ressurreição de Jesus e nessa transformação que se aguarda no final do Apocalipse. Ou seja, o Apocalipse não é uma história da destruição do planeta, é a história da renovação do planeta, da transformação do orbe numa coisa melhor, muito parecido com o modelo que a gente encontra dentro da literatura espírita, quando nos comenta sobre um fenômeno chamado transição planetária. A chamada transição planetária, apresentada pela doutrina espírita e muito bem detalhada por Kardec no capítulo 18 do livro A Gênese, a partir do item 27 seguintes, nós vamos perceber ali uma movimentação do mundo espiritual para uma transformação que o mundo deverá experimentar. Nesse período de transição planetária, assim chamado, o que Kardec comenta conosco? Que as previsões futuras que aparecem no Apocalipse simbolicamente, como terremotos, maremotos, tufões, furacões, tsunamis, pandemias, guerras, desgraças e estrelas que se projetam sobre a Terra, não seriam fenômenos físicos, Laelder, não seriam fenômenos materiais. Kardec diz: não são as entranhas do planeta que se movimentam, mas são processos diferentes. E isso se justifica por alguns episódios. Nós tivemos, por exemplo, no período de 1347 a 1352, a chamada peste negra, que foi uma peste que teve na Europa que, segundo alguns autores, teria matado 1/3 da população da Europa. Outros falam que foi metade. Mas metade, 1/3, tanto faz. É muita gente. E não era final de planeta, ou seja, a pandemia terrível que a gente teve durante o período da peste negra não está conectado com o final do mundo. Assim como guerras, furacões, tufões, terremotos já aconteceram bastante ao longo da história e não representaram o final da vida na Terra. E o que Kardec diz? Que no período da transição planetária, esses fenômenos chamados de furacões, tufões, que vão abalar a Terra, não são físicos, eles são ideológicos, o que não quer dizer que não venha a ter furacão, tufão, maremoto, terremoto, pandemia, etc. Pode acontecer, como sempre aconteceu, porque pandemias, furacões e guerras, a humanidade sempre viveu com isso e não era fim de mundo. Então, o que é que tem de diferente acontecendo que nos permita ter a sensação
de que nós estamos num processo de transição. São as guerras ideológicas, não são as guerras com soldados no campo, são os processos que nascem do confronto de ideias. E ali Kardec, no livro A Gênese, capítulo 18, vai colocar para nós os momentos de conflito ideológico que vão acontecer no final dos tempos. Que conflito é esse? Um grupo de um lado desejando a paz, a concórdia e a harmonia entre as pessoas, e um outro grupo vinculado ao vício, ao erro, ao egoísmo, à ambição. E antes que alguém diga que eu estou querendo fazer alguma colocação política de esquerda ou direita, deixa eu me colocar bem claro aqui. Entre esquerda e direita, que são posicionamentos políticos do tempo que a gente está vivendo, sim, existe um lado certo e existe um lado errado, e eu vou dar o lado certo e vou dar o lado errado. O lado certo é o lado que não odeia. Se eu sou esquerda e eu não odeio a direita, eu estou certo. Se eu sou direita e eu não odeio a esquerda, eu também estou certo. Mas se eu for esquerda ou for direita, isso pouco importa, mas eu odiar, eu estou automaticamente enquadrado num processo de desequilíbrio. O último parágrafo de O Livro dos Espíritos diz assim: jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Então, se tem alguém instigando o mal, não são os bons espíritos. Ponto em seguida: jamais estimularam o assassínio ou a violência, qualquer forma de violência, da esquerda, da direita, do centro, de baixo, de cima, não interessa, foi violência, não é estimulado pelos bons espíritos. Jamais estimularam o assassínio ou a violência, qualquer forma de exterminação da vida humana, em qualquer fase que seja, não conta com a contribuição dos bons espíritos. Então, jamais os bons espíritos foram instigadores do mal, jamais legitimaram o assassínio ou a violência. Ponto em seguida. E está lá, depois você chega em casa, vocês vão ver. É o último parágrafo do Livro dos Espíritos. Último. Vem a frase mais importante: jamais estimularam o ódio entre os partidos. Se existe alguém estimulando o ódio entre partidos, não pode estar a serviço do bem, porque o bem não se vale das armas do mal para defender os seus propósitos. Então não existe, na verdade, o desejo de politizar a doutrina espírita como se ela pertencesse a um flanco do segmento do espectro político. O espiritismo tem sua própria posição e não se aconselha com partidos políticos para definir a sua posição diante da vida. Ele tem muito claro o que é que ele tem de verdade. E todas as vezes que alguém, em nome da doutrina espírita, levanta uma bandeira para quebrar, dividir, colocar pessoas contra pessoas, evidentemente não está a favor da mensagem espírita, porque a mensagem espírita não tem por propósito dividir ninguém, e se unir. Então, o que determina que nós estamos no caminho bom é nós querermos a fraternidade, a união das pessoas em torno de um ideal comum. Então, no período da transição planetária, haveria uma convulsão de ideias, e eu estou falando isso para que ninguém diga assim: ai a esquerda, ai a direita. Não é, é os conflitos do ódio, independente de que lado venha. Então, o que Kardec coloca é que no final dos tempos haveria muito ódio na Terra. Ódio ao bem, ódio à paz, ódio ao pensamento espiritualizado. Observemos hoje o quanto que as religiões são perseguidas, o quanto que os que querem a paz são perseguidos, o quanto que a humanidade tem interesse em abafar tudo que tem a origem espiritual, o como o homem está sedento de viver o materialismo, porque sem Deus não há regras. Então a humanidade está embriagada de materialismo, pelo desejo de se locupletar naquilo que o materialismo infelizmente tenta nos oferecer, que é a felicidade enganosa. O período da transição planetária
é o período em que as criaturas humanas irão se definir entre ser ligada ao progresso ou ser ligada àquilo que seja o atraso. Nós vamos descer de cima do muro, o muro vai chacoalhar e as pessoas vão descer. Como é que elas descem do muro? Porque todas as portas do desequilíbrio estarão abertas. Nenhuma porta, Gabriel, estará fechada. Todas estarão abertas. Se você quiser fazer algo, vai aparecer alguém, vai dizer, não, isso aí está certo, pode fazer que está certo. Então, você vai ter que provar que você é bom, porque a porta estará aberta e você vai dizer, isso me é lícito, mas isso não me convém. Porque se você quiser hoje abraçar qualquer ideologia no planeta, está valendo, tá? Tudo está valendo hoje. Então, nós vamos provar que a gente consegue andar no meio da borrasca, no meio da tempestade, sem desviar o nosso propósito. E nesse sentido, já passa a palavra para ti. E nesse sentido, o que está acontecendo espiritualmente no planeta? Uma quantidade muito grande de entidades profundamente perturbadas estão encarnando na Terra. É porque vocês estão muito novos, vocês não sabem disso, mas se vocês tivessem minha idade, vocês saberiam que não era assim. Não era assim. Era muito mais claro o que é o certo e o que é errado. Vou falar aqui com o professor Severino, que tem quase a minha idade. Na época que ele era criança, não existe dizer assim, hoje eu não quero ir para a aula, né? Não tinha isso não. Não, hoje eu não quero ir. Tinha isso? Lá em casa tinha duas opções: ou vai para a aula ou vai para o cabo da enxada. Então você não tinha tempo de ir, ou você já escolhia automaticamente. É igual calendário de avião hoje, a cardápio de avião só tem duas opções, sim ou não. Não é assim? É a mesma coisa na minha época. Ou você vai, caneta ou enxada? Você vai para a aula, ok. Não, eu não quero ir, tudo bem. Pega a enxada ali, 2,5 libras batida, e vai limpar a roça com um trabalhador para chegar igual com um camarada no leito de mato. Ou gente, com formiga preta, escorpião, chuva, bom que só. Então o cara já escolhia a escola sem nenhuma dificuldade. Então assim, a nossa sociedade hoje, ela tem uma série de situações que elas denotam que está aberto na nossa sociedade todos os flancos de comportamento humano. Para que isso? Para que eu mostre se eu sou bom. Se eu for bom, a porta pode estar aberta que eu não vou entrar. Porque antes a porta estava, não, você não pode entrar, a porta está fechada. Agora as portas estão abertas. Eu quero saber por onde você passa. Se você vai entrar pela porta estreita ou vai entrar pelo caminho largo. Se ninguém nunca percebeu, a porta estreita tem porta, o caminho largo é só caminho. Ele é tão largo que nem porta tem. Então não tem a porta larga, tem porta estreita e caminho largo. Então, quando a gente está vivendo a nossa sociedade de hoje, é porque existe uma quantidade muito grande de entidade profundamente perturbada que está encarnada no planeta hoje. Mas é muita gente. E eu digo para vocês aonde que essas entidades estão atuando. Livro Ceareiros de Volta, capítulo, na página 39, uma mensagem intitulada Os Fantasmas da Mente, assinada por Albano Couto. Livro capítulo 18 do livro Roteiro de Libertação, uma mensagem assinada por Sol da Esperança capítulo 18, e também capítulos 1 e 2 do livro Sublime Expiação, vocês vão encontrar lá. O que está dito lá? Que uma série de entidades do período bárbaro da história da humanidade estão encarnando, e esse pessoal traz todo o seu desequilíbrio do período da barbárie. Então eles são entidades que são desequilibradas no campo da sexualidade. Não sei se vocês viram que tem alguma coisa estranha de sexualidade, muita promiscuidade hoje, é muito típico deles. Eles têm uma vinculação muito forte com o desinteresse pelo meio ambiente,
Eles querem quebrar tudo que tem, não respeita nada, o interesse é dinheiro está acima de qualquer coisa, destrói o que tiver pela frente, uma ambição desmedida, um gosto pelo dinheiro, um fascínio pelo materialismo, uma vontade enorme de apagar Deus da história, e também uma sede de poder enorme. Não estou inventando, peguem os fantasmas da mente que vocês vão ver lá, o materialismo, a sede de poder, a sexualidade desregrada, e combinem isso com o que tem no livro Sublime Expiação. Essas entidades vêm para cá e parte delas fica desencarnada, assodando os encarnados, e eles então vão promover esse processo, gerando 4 situações diferentes. Primeira, por causa deles, eles precisam para progredir, porque eles são nossos irmãos, eles precisam encarnar. Como é que esse pessoal vai melhorar? Se a porta se fechar com a transição planetária, eles vão ter que migrar. Que tal dar uma oportunidade para eles? Então deixa eles virem. Aí você vai dizer, mas aí é maldade com todo mundo, né? Ver esse pessoal para cá, né? Que vai estragar tudo, né? Não, é verdade, só que eles só vão seduzir os seduzíveis. Como diz o Espírito de Verdade, só os lobos caem nas armadilhas feitas para lobos. Então a primeira razão pela qual eles vêm é por eles, e a segunda, e as outras 3 razões são por causa de nós. A primeira é para saber se a gente gosta do mal, porque eles vão abrir a porta do mal e eu vou dizer, gente, eu gostei desse negócio, eu vou entrar por aqui. Vocês já viram um negócio chamado baile funk? Quem não viu, não procure ver, não procure. O que você imaginar acontece lá. E aí você poderia dizer assim, não, mas o pessoal foi porque não sabia. Não, o pessoal volta, vai uma vez assim, não, eu quero ir de novo, que eu gostei. Então abre-se as portas do desequilíbrio para saber se você se afiniza com aquilo. Quantas ideologias religiosas, Álvaro, apareceram no início do século XX, que eram religiões que propunham que as pessoas se filiassem para matar pessoas? As pessoas, não, eu quero ir para lá que eu quero matar gente. Lembra, professor, um período que teve aí no início do século XXI, que tinha umas correntes religiosas que arregimentavam gente na Europa e que esse pessoal ia para matar a gente? Quer dizer, é uma porta que se abre para saber se você tem o desejo da violência. Então são portas para saber se você tem desequilíbrio ou não. Então essa é a primeira razão pela qual a gente está no meio desse processo. A segunda é para saber se a gente está no reverso da medalha. O reverso da medalha é aquele pessoal que diz assim, sabe o que é isso aí? Isso aí tem que matar tudinho esse pessoal. Se não matar, não resolve. Você tem que matar tudo, botar-se num paredão e matar tudo. Se você propõe que a solução para o desequilíbrio é matar as pessoas, você também é imaturo espiritualmente, porque não faz sentido que eu eleja a violência, o extermínio do outro como forma de defender o meu ponto de vista. Não faz sentido. Então nós temos uma por causa deles, uma para saber se a gente se liga, uma para saber se a gente não se liga, e uma outra para saber se a gente se cansa de fazer o bem. Porque tem um pessoal meio cansado de fazer o bem, professor. Assim, isso aí não adianta mais não, porque o mundo já está perdido. Isso aí, a gente já perdeu a guerra para as drogas, tem que largar de mão e deixa o trem descer ladeira abaixo. Não, esquece isso aí, não tem mais conserto. Então é para saber aonde nós vamos. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Então, essa a gente vai cansar de fazer o bem. Nós estamos vivendo esse período de convulsão, e o que está acontecendo é o exercício para saber quem sobrevive na borrasca, quem consegue atravessar esse campo enlouquecido até o final, que não vai desistir, que é um esforço danado que a gente precisa fazer para esse processo de transformação. Essa é a convocação que a gente está vivendo, esse é o momento que a gente está atravessando na atualidade. Então o término da transição planetária é conseguir atravessar esse negócio. Só que aí
um último raciocínio que quero fazer para passar para o Álvaro. Nós às vezes temos a ideia de que a gente vai ficar igual a humanidade não é pipoca. Nós não somos uma pipoca que faz aquela pressão e todo mundo se transforma de uma vez. Não é assim. Cada um a seu tempo vai se transformando. O mundo está em transição para vários, mas para alguns a transição já acabou. Ele já é regeneração, ela já é regeneração, ali ele já está em regeneração. Quando nós decidimos eleger o amor, a fraternidade, o bem como regra de conduta, nós já somos regeneração. Então não é uma mudança que acontece no planeta inteiro, é coração a coração, é uma por uma que vai acendendo a luz. Brilhe a vossa luz. Então aqui nesse salão tem pessoas que já estão vivendo em regeneração, já fizeram a eleição de suas vidas para viver em paz consigo mesmo, com o próximo, vivendo em harmonia com as pessoas. O pau está comendo lá fora, eu estou em paz, eu estou vivendo em paz com as pessoas, não querendo brigar com ninguém, estou vivendo o bem que eu posso, não odeio ninguém, estou fazendo o meu esforço. Eu já estou no período de regeneração, embora o mundo não esteja. Quando metade mais um do mundo estiver, a gente já não é mais transição, a gente já passou para lá. Quando a maioria estiver nesse padrão, nós estaremos melhor colocados. Então esse é o mecanismo. A bem da verdade, não é muito correto a gente dizer transição planetária, é mais correto dizer transição da humanidade planetária, porque o planeta não está em transição, quem está em transição é só a humanidade mesmo. Cachorro vai continuar latindo, gato vai continuar miando, chuva vai continuar caindo para baixo, mangueira vai continuar dando manga e rapadura vai continuar sendo duro, não é isso, Robertinho? Vai continuar sendo. Então o mundo mesmo, ele não muda. O que muda é o ser humano dentro do mundo, que ele muda quando ele achar que tem que mudar. Só que existe o relógio de Deus, e esse processo está acontecendo. Vai chegar um momento em que quem já tiver mudado, parabéns. Quem não tiver mudado, não vai ter mais conserto para agora. Então quando acontecer isso, vai haver uma migração. Quem migra do planeta? Está lá no item 27 do capítulo 18 da Gênesis. Migram os maus não tocados pelo bem. É o pessoal que é empedernido no mal, faz, não se arrepende, ainda gargalha do mal que faz. Não é o nosso caso. Nós somos os maus tocados pelo bem. A gente faz o mal e chora, diz que se arrependeu, mas faz de novo. Então nós não estamos na primeira condição, nós estamos melhor um pouquinho. E o que é que está previsto lá na Gênesis para o nosso caso? Quando a gente é assim, os maus tocados pelo bem, a gente migra dentro do planeta, para outros lugares, para pregar o Evangelho aonde ele ainda não chegou. Está escrito lá, que o Espírito, quando ele melhorou, mas o planeta ainda não terminou, ele sai da sociedade onde ele está e vai para a outra para dar um contributo. Está escrito. E no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: aqueles que não recuarem diante das suas dificuldades, o Senhor lhes dará os postos mais difíceis. Olha o prêmio, vai receber os postos mais difíceis na grande regeneração da humanidade. Então a gente vai sair daqui do Brasil, onde é essa sopa de você fazer um evento e dar esse monte de gente, para ir para um lugar onde você não consegue pregar, onde as pessoas não ouvem, para a gente ensinar não só espiritismo, mas o bem, na área da ciência, na área da educação, na área da política, na área da filosofia, da arte, do que quer que seja, ensinando esse bem em outros lugares. Então nós estamos todos pré-convocados para um processo de migração intraplanetária. O Brasil é só um centro de formação, para depois espalhar esse pessoal pelo mundo inteiro. Tem um povo que já foi para a Itália, já está lá, já está bem, né? Mas daqui a pouco o Brasil só tem 500 anos, nós somos espíritos com mais de 500 anos, nós viemos de onde? Então de lá, como diz aquela música, é para lá que eu vou, tá? Então é para lá que eu vou, para onde nasce o sol. Nós vamos voltar para onde a gente veio, a gente veio aqui pegar molhar,
pegar um banho de evangelho e voltar para as nossas culturas, para que a gente consiga fazer isso. Só que aí tem uma grande questão, Álvaro: como fazer para permanecer? O que fazer para que a gente permaneça nesse planeta, nesse processo durante a transição, e permaneça do lado de cá? Bem tranquilo, correlacionar isso com os 10 mandamentos. Tá fácil. Mas realmente tá fácil, porque a gente não vai trabalhar todos os mandamentos e a gente não vai trabalhar eles na literalidade. A gente vai trazer esses mandamentos segundo a compreensão da luz da doutrina espírita. Então, o primeiro de todos os mandamentos é: Anohi Adonai Elohei Hashem, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da escravidão. Se a gente abrir, em primeiro lugar, a nossa Bíblia em casa, se você não tiver uma Bíblia hebraica, vai estar diferente. Então, primeiro ponto, Anohi. Essa palavra é muito importante na língua original. Essa palavra não é em hebraico, ela é na língua do egípcio, dos egípcios antigos. Então imagina só, 420 anos de escravidão. A gente chega, passa pelas 10 pragas, sai pelo deserto, encontra a travessia do Mar Vermelho. Depois de tudo isso, fugindo de todo um passado de escravidão, para nós aqui espíritas, espiritual, mas naqueles dias a escravidão material. Quando a gente chega no pé do Monte Sinai, primeiro de todos os mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus. Só que a primeira palavra é na língua egípcia. Fala, mas que Deus é esse? Eu estou sendo massacrado há 420 anos. Eu tive que fugir. Tivemos que assistir as 10 pragas, o Mar Vermelho, tudo se concatenar para que hoje nós estivéssemos reunidos à frente de Deus, onde foram falados esses mandamentos por voz direta, pelos Espíritos. A primeira palavra é na língua dos egípcios. Que Deus é esse? Que usa a primeira palavra na língua do seu maior inimigo naqueles dias. É o Deus que está tentando te dizer: eu sou o Pai de todos, inclusive esses que na transição planetária estão causando as grandes tribulações através de disseminar o ódio. Eu também sou Pai destes. Eu sou o Deus único, Pai de toda a humanidade. No segundo mandamento ele diz: não, você não vai ter outros deuses diante de ti. Aí você fala, bom, esse é fácil. E a gente fala, eu já sei, judeu não tem nenhum tipo de estátua, no Antigo Testamento você não pode ter nenhum tipo de ídolo. Tá bom, mas é um pouco mais que isso, porque o que o Elahá nos falou é sobre as portas estarem escancaradas, serem caminhos largos para a gente atender a todas as nossas paixões. E nós elegemos ídolos que não são ídolos de madeira, de barro, de ouro, de metal, mas são os ídolos das nossas paixões humanas, que a gente coloca bem diante da face de Deus, porque pelo fluido cósmico universal, nós somos todos mergulhados no seu pensamento. É como uma célula do corpo. Nós ali nos encontramos e a gente coloca a sexualidade desregrada, a gente coloca muitas vezes as nossas posições políticas desequilibradas, levando o ódio, a dissensão entre as pessoas da mesma doutrina, da mesma casa espírita. Nós muitas vezes colocamos o ídolo do poder, do egoísmo, do orgulho, do que quer que seja. Então loie significa não terás ídolos no futuro. Não está escrito não tenha hoje. Quando foi dito no Monte Sinai, foi dito não terás. Em que momento? Nesse momento posterior. Não
Não é hoje, agora. É para a gente daqui a pouco não ter, porque hoje a gente ainda tem. E tem um Midrash que vai falar o seguinte: tem uma tradição judaica, vamos assim colocar, que ela vai dizer o seguinte: quando o Messias estiver sob a terra, ali não existirão mais nenhum ídolos. Aí todo mundo fala: mas Álvaro, o Messias já passou sobre a terra. Mas a parábola do semeador não é sobre o campo do mundo, não é sobre o campo do espírito. Então, quando o Messias habitar no meu espírito, na minha terra, eu não terei mais nenhum tipo de ídolo. Eu estarei disposto a viver com sinceridade, com pureza de coração. E aqui o sentido da pureza do coração é verdadeiramente esses elementos onde nós retiramos os ídolos. Tanto que quando tem aquela conversa do mancebo rico com Jesus, ele fala: segue os meus mandamentos. E ele diz lá: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E aqui eu traduzo de todos os teus muitos, porque meod é muito, os teus muitos. Isso significa o quê? Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Você vai eliminar todos os ídolos, ao menos identificá-lo como fez Abraão, ao menos racionalizá-lo nesse princípio, pelas instruções que os Espíritos nos trazem na doutrina espírita. E a gente vai trabalhar contra esses, e nós teremos o nosso coração servindo verdadeiramente, como eu vou trazer exemplos mais próximos, como Chico Xavier serviu a doutrina espírita, a caridade, e muito mais do que a doutrina espírita, serviu a humanidade, como o professor Eurípides Barçanufo, que citamos hoje, e que segundo Chico é um dos espíritos mais puros a caminhar sobre a terra, como tantos outros que se transformaram, como Paulo de Tarso, que encontra o seu coração repleto de ídolos voltados ao poder, à vaidade, e ele tem a capacidade de, nessa terra do seu coração, fazer a limpeza ideal para que não tenha pedra que impeça a profundidade das raízes do Evangelho, que não tenha a ave que representa ali a agressividade, o Império Romano, como um materialismo para nós hoje. O símbolo do Império Romano era uma ave que come as sementes, o espinheiro que só estava ali porque no começo diz o Talmud. Se vocês não acreditam, comprem o livro do professor Severino Celestino com Álvaro Mordecai. Está escrito lá. Que só foi permitido crescer naquele campo porque a gente não sabia se ele era murta ou se ele era espinheiro, porque eles nascem iguaizinhos, e a gente só descobre na transição planetária, quando todos os males são expostos. Então as convulsões, o joio e o trigo, as convulsões, elas ocorrem psiquicamente. As convulsões ocorrem quando somos colocados, reunidos, como eu gosto de dizer, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então aqui tem pessoas dos mais diferentes matizes. Nós tocamos em assuntos, quando o Elahá fala da situação política do mundo, quando a gente falou da situação política no Oriente Médio, com muito respeito, porque nós estamos reunidos não em nome de esquerda ou de direita, não em nome de Palestina ou Israel, nós estamos reunidos não em nome do Ceará e Fortaleza, né? Nós estamos nós estamos reunidos em nome de Jesus. Então a paz, ela se encontra entre nós, pois como disse o Elahá, e se a gente olhar a curva do crescimento populacional, e aí ele é bom nisso porque ele é do IBGE, Primeira Guerra Mundial, 1 bilhão de pessoas, aproximadamente 1,5 bilhão. Hoje
100 anos depois, 8 bilhões. Só que 90% não são espíritos conscientes. Então os problemas, eles vão aparecer em absolutamente todos os setores. E eu tenho a necessidade de limpar o meu coração através do conhecimento que me é dado, para que através de buscar a pureza que hoje nós compreendemos pela luz do Espiritismo, com o Evangelho, com os mandamentos trazidos por Moisés, hoje eles amadurecem e permitem essa caminhada. Então, de todo o teu coração, de toda a tua alma, os primeiros cristãos primitivos compreenderam, porque Nefesh é alma, como diz Allan Kardec, não espírito, espírito encarnado. Ou seja, você vai transformar a sua vida em sacrifício para Deus. E aí a gente vai usar o exemplo do nosso amado benfeitor Chico Xavier, que não tinha suas horas vagas. Eu até achei estranho quando ele fala na história que contamos, que ele queria voltar para a cama dele. Eu tenho certeza que se tinha um lugar que ele não ficava nem dormindo, era na cama, nas suas 2 ou 3 horas de sono. Quando ele usou a sua mão, quando ele usou todo o seu conhecimento anímico, quando ele utilizou todos os seus muitos, e aqui os muitos são os nossos patrimônios. A gente encontra o patrimônio que, mais uma vez eu vou dizer de Chico Xavier, que ele nunca teve. Os talentos são todos aquele patrimônio intelectual, o patrimônio do meu tempo, o patrimônio do meu ódio, para que eu possa transformá-lo em perdão e que no futuro possa se tornar amor. E o próximo mandamento, para a gente encerrar, até às 11h30 da noite a gente encerra. Para a gente encerrar, diz assim: você não vai usar o nome de Deus em vão. Aí você fala: isso é fácil, Álvaro. Bom, aqui no Ceará não, mas no restante do Brasil, os espíritas, diz Dr. Bezerra de Menezes, na sua maior parte, são espíritos que falharam na primeira e na segunda revelação. No Ceará não, senão eu olharia aqui para o nosso auditório e eu veria uma série de espíritos que falharam na primeira e segunda revelação. E nós utilizamos o nome de Deus em vão, porque como disse o profeta Ezequiel, nós pastoreamos a nós mesmos e não as ovelhas do Senhor no passado. Então é o compromisso com a religiosidade que não me visa nenhum tipo de benefício pessoal, desinteresse absoluto. É difícil, a gente persegue, porque em algum ponto nós somos vaidosos, em algum ponto nós podemos nos aproveitar de alguns desses aspectos. Isso é não utilizar o nome de Deus em vão? Também. Mas é um pouco mais do que isso. E aqui no Ceará é diferente. E eu provo por Dr. Bezerra de Menezes, por Peixotinho, por Viana de Carvalho. O Luciano Klein que sabe disso, com certeza. Mas antes de nós encarnarmos, todos nós aqui reunidos, fizemos um juramento em nome de Deus. Falou: deixa eu encarnar, eu quero ser espírita. Mas meu filho, espírita, eu quero ser trabalhador da última hora. Eu quero trabalhar no momento onde o mundo ao meu entorno vai parecer colapsar, onde os problemas que eu assisto na televisão muitas vezes estão dentro da nossa casa. As drogas e o que quer que seja, os transtornos psiquiátricos. Mas além de tudo isso, eu quero ser espírita. Quantas vezes por semana? Todos. Quantas horas por dia? Todos. E aí os nossos espíritos benfeitores próximos, nossos tutores no plano espiritual, assinam e falam: seu juramento está válido, meu filho. Agora encarne e cumpre. E a gente está aqui reunido.
diante da transição planetária, diante da necessidade de cumprir o compromisso com a nossa consciência, onde nós, em nome de Deus, assumimos o compromisso de, diante de todas as dificuldades íntimas ou presentes no nosso lar, de persistirmos com a mediunidade, de persistirmos com a reforma íntima, de persistirmos na nossa casa espírita que falta trabalhador, de persistirmos em todos os ambientes onde nós nos encontrarmos, no trabalho profissional e onde quer que seja, porque o nosso compromisso foi, como disse o Elahá, pela porta estreita. O nosso compromisso foi, não com os 10 mandamentos, mas com todas as leis divinas, com todas as leis morais, não para que nós nos tornássemos perfeitos, porque João, o evangelista, era imperfeito, mas ele trabalhou tanto a sua perfectibilidade, que ele se posicionou como um médium do Cristo. E o benfeitor Alexandre, no livro Missionários da Luz, nos diz: a todos os instantes, somos médiuns do bem que realizamos no mundo, ou do mal que propagamos, quando assim abrimos mão dos nossos compromissos, dos nossos juramentos, de realizar a limpeza, alcançar a pureza dos nossos corações, por reconhecermos um Deus que ama tanto o meu amigo de direita ou de esquerda, quanto ama a todos nós, quanto ama o maior de todos os déspotas, diz Emmanuel, da mesma forma que ama o verme que caminha na obscuridade do abismo. É encontrando esse amor, vivendo esse compromisso, que nós, quem sabe, teremos a qualificação de trabalhadores da última hora, que não seremos recompensados com aplausos e louros no plano espiritual, mas, como disse o Elahá, com trabalhos de maior responsabilidade na próxima encarnação. Então a gente encerra e passa para o professor Severino Celestino. A transição planetária virá. Já está começando, já está avançada, como ela já colocou, e o mundo de regeneração se aproxima. E muitos espíritos não estão mais requerendo reencarnar no Brasil, porque o nosso sistema é muito fraco. Tem espírito querendo reencarnar em países mais duros, de regimes mais sérios. Tem outros reencarnando em países onde falar de Jesus é crime, porque eles também cometeram crimes em nome de Jesus no passado. E nós não podemos perder a oportunidade, porque Allan Kardec, ele diz uma coisa muito interessante para a gente. Os sinais da transição planetária serão os sinais da moral. Não é alteração, não é abalo sísmico, não é vulcão em erupção, terremoto, nada disso. É a revolução moral. Aqueles que não tiverem mais condições de continuar no planeta regenerado serão levados para outro planeta, e aqui ficarão aqueles que abraçaram o Evangelho de Jesus. Lembremos-nos disso como espíritas, que nós temos uma grande responsabilidade de trabalhar com Jesus nesse sentido, sempre somando, sempre acrescentando alguma coisa no bem, na paz, na indulgência, na fraternidade, auxiliando na seara do Cristo nesse movimento que está chegando. Muitos não reencarnarão mais nesse planeta, que não tem mais tempo. Então vamos pensar nisso e vamos fazer a nossa parte o mais rápido possível. Comecemos ontem, já estamos atrasados, somos da última hora, mas já estamos na prorrogação do segundo tempo, viu? Já estamos ali nos 52 minutos de tolerância. Tá bom, gente? É que eu encerro com essa colocação.